E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa análise de hoje. Sabe, a gente vai mergulhar no material simplesmente fascinante que, olha, vira de cabeça para baixo a forma como a gente costuma pensar sobre a gestão de grandes patrimônios. Nós vamos explorar a fundo o processo Nela. E não se trata de mais uma daquelas teorias complicadas, tá? É uma metodologia super prática, dividida em 6 passos, que transforma a consultoria tradicional numa verdadeira avaliação mútua. O grande foco de tudo isso, a segurança psicológica. A ideia aqui não é convencer ninguém a comprar nada, mas sim criar um alinhamento tão impecável e tão elegante que a relação de longo prazo se torna uma consequência completamente natural. Então, vamos lá. O nosso roteiro de hoje passa rapidinho por 6 pontos-chave. 1. O contexto da gestão fragmentada versus a integrada. 2. O valor de uma avaliação seletiva. 3. Os passos 1 e 2, que são o diagnóstico e a conexão. 4. Os passos 3 e 4, sobre compatibilidade e estratégia. 5. A validação e formalização. E, para fechar com chave de ouro, 6. O sucesso da governança. Bom, começando pelo nosso ponto 1, o contexto da gestão fragmentada versus a integrada. Pensa no modelo tradicional de gestão como um labirinto bem custoso, por sinal. Nessa tal de gestão fragmentada, os advogados, os contadores e a equipe financeira simplesmente não se conversam. É como se cada um operasse na sua própria ilha, no seu próprio silo. E o resultado disso? Acabam surgindo ineficiências gigantescas, riscos de sucessão que ficam ali ocultos e perdas tributárias invisíveis que vão literalmente corroendo o patrimônio sem ninguém notar. Agora, do outro lado, o modelo integrado da Nela funciona como um maestro. Ele consolida todas essas frentes de forma brilhante. Essa integração traz uma clareza absurda, revelando oportunidades de ouro e estancando aquelas perdas que passavam despercebidas. Mas, claro, para que toda essa mágica da integração funcione na prática, é necessário construir um nível de confiança altíssimo. E é exatamente aí que entramos no ponto 2, o valor da avaliação seletiva. Vocês já devem ter ouvido falar de Abraham Maslow e daquela famosa hierarquia das necessidades, certo? Ele colocou o sentimento de pertencimento como um pilar central da nossa psicologia. Desde os tempos das tribos, ser aceito em um grupo significa segurança e sobrevivência. E o que o processo Nela faz de forma incrível é ativar esse desejo ancestral, mas de um jeito super ético. Ao estabelecer que a consultoria possui um filtro rigoroso e não atende qualquer perfil, cria-se automaticamente um ambiente de extrema segurança psicológica. Esquece aquela pressão chata ou aquelas táticas agressivas de venda, sabe? Pelo contrário, fica claro que ali existem especialistas focados única e exclusivamente em encontrar um alinhamento genuíno com o cliente. E olha só como a ciência explica isso de um jeito fascinante. O neurocientista Antônio Damasio fala muito sobre os marcadores somáticos. Pensa neles como atalhos emocionais no nosso cérebro. Quando um consultor sênior senta na sua frente e mantém uma postura calma, serena, elegante, sem qualquer pressa, o cérebro de quem está do outro lado da mesa registra isso na hora como um atalho de pura segurança. Essa autoridade silenciosa é poderosa. Ela elimina a ansiedade e substitui aquele medo tradicional das negociações pela tranquilidade de saber que você está em excelentes mãos, conversando com um especialista que realmente domina o assunto. Essa frase aqui, que a gente tirou direto do material-fonte, é um exemplo perfeito de como isso funciona. Talvez a estrutura nela não faça sentido neste momento e está tudo bem. Essa espécie de rejeição seletiva, feita de forma super elegante, atua como um escudo protetor e um filtro ético para ambos os lados. Ao dizer está tudo bem se não fizer sentido, o consultor tira imediatamente aquele peso enorme das costas de quem precisa tomar a decisão. Adeus àquela dor emocional da pressão comercial. A exclusividade aqui não tem nada a ver com arrogância, tá? É um critério de proteção que grita alto valor e constrói uma ponte de confiança imediata. Vamos avançar então para o ponto 3. Como a gente coloca isso em prática? Passos 1 e 2. Diagnóstico e conexão. Antes mesmo de a primeira reunião acontecer, entra em cena a verdadeira espinha dorsal de todo o processo Nela. A carta de intenções. Gente, podem esquecer aquelas propostas comerciais engessadas. Esse aqui é um documento vivo que é construído a 4 mãos, passo a passo. É justamente essa ferramenta que elimina qualquer espaço para manipulação. Ela garante que, desde o primeiríssimo dia, haja um alinhamento total de expectativas e uma transparência absoluta, para que a gestão no futuro flua sem nenhum tipo de atrito. Aí chegamos na primeira reunião. O objetivo aqui é exploração pura. É aquele momento de entender a fundo como o patrimônio está estruturado hoje e onde é que estão as lacunas de integração entre o jurídico, o contábil e o financeiro. A postura tem que ser totalmente consultiva, fazer as perguntas certas, ouvir de verdade e prestar atenção em cada detalhe.
É isso que permite que a mentalidade de segurança se instale de fato, e os primeiros insights vão alimentando a nossa carta de intenções. Já na segunda reunião, a chave vira totalmente para a educação. Usando aqueles dados reais colhidos no primeiro encontro, o consultor começa a demonstrar de um jeito bem prático e tangível os ganhos reais de ter uma gestão integrada. É a hora de botar os modelos lado a lado e provar por A mais B exatamente como a consolidação patrimonial pode gerar uma eficiência tributária gigante e, claro, aquela tão sonhada tranquilidade na sucessão. Chegamos na metade do caminho do nosso método. Ponto 4. Passos 3 e 4. Compatibilidade e estratégia. A terceira reunião é como se fosse uma prova de fogo, uma análise rigorosa de compatibilidade. O consultor atua como um avaliador criterioso para saber se aquele é realmente o perfil ideal. Eles analisam a fundo a liquidez dos ativos, o perfil de risco, tudo para garantir que o encaixe seja perfeito de ambos os lados. E olha, é só depois dessa confirmação que na quarta reunião se apresenta finalmente uma estratégia personalizada. Aquela estratégia sob medida, focada na máxima eficiência fiscal e na proteção de longo prazo. E aqui tem um pulo do gato fenomenal. A regra é clara. Antes de apresentar soluções, precisamos entender se há fit entre seu momento e nossa estrutura. Segurar a proposta final, em vez de sair correndo para fechar negócio, acaba até gerando uma dopamina de antecipação. E, prestem bem atenção, isso não é nenhum truque barato, viu? É um filtro ético rigorosíssimo. Esperar por essa confirmação prova que a relação vai ser baseada em puro mérito e num alinhamento perfeito. Muita segurança e responsabilidade antes de se dar o próximo passo. O que nos leva ao ponto 5. Passos 5 e 6. Validação e relacionamento. Na quinta reunião, a coisa se solidifica. É aqui que se consolida um contrato psicológico super seguro. Todas as dúvidas são resolvidas na mesa e as expectativas finais são cravadas diretamente na carta de intenções. E aí, na sexta e última etapa, a mágica realmente acontece. Aquele documento vivo é traduzido em ações concretas. Eles definem os cronogramas, estabelecem os indicadores de performance, os famosos KPIs, e marcam de forma prática o início dessa parceria de longo prazo. Isso ilustra de forma brilhante a beleza desse método. A assinatura final que a gente está vendo aqui não é nem de longe uma daquelas vendas tradicionais do mercado. Ela é a formalização de um privilégio que foi conquistado por ambas as partes. As soluções são adotadas de forma totalmente consciente, ancoradas numa confiança inabalável que foi construída metodicamente, tijolo por tijolo, nas 5 etapas anteriores. Finalmente, chegamos ao ponto 6, o sucesso da governança. Uma coisa que precisa ficar muito clara é que, no ecossistema Nela, o sucesso nunca é medido por aquele volume desenfreado de vendas. De jeito nenhum. O sucesso é medido pela solidez da governança e pela proteção absoluta do patrimônio. Sabe como eles avaliam a excelência? Pela qualidade alta do filtro de seleção, por um alinhamento tão bom de expectativas que as decisões ficam muito mais rápidas e assertivas, e, naturalmente, pelas recomendações orgânicas que surgem. Afinal, as indicações são inevitáveis quando um trabalho é executado com tamanha maestria, elegância e convicção. E para encerrar nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação final para pensarmos juntos. Quando a gente olha para os nossos próprios ecossistemas financeiros, quem realmente está no controle das decisões de longo prazo? Será que o legado está de fato protegido contra os riscos daquela fragmentação que a gente conversou mais cedo? O processo Nela deixa uma grande lição. A verdadeira sofisticação não é ter uma prateleira com dezenas de produtos, mas sim possuir uma visão 100% integrada, rigorosamente filtrada e governada com extrema segurança psicológica. Fica aí o convite para refletirmos sobre como estamos blindando os grandes legados. Muito obrigado por acompanharem essa imersão com a gente e até a próxima.